Fala pessoal, beleza? Eu sou o Roberto Barros. Guitarrista da banda do Edu Falaschi e estou aqui no canal United by Metal. Bom, eu comecei aos 14 anos, hoje estou com 36 anos, já se vão 22 anos tocando guitarra e acredito que comecei como todo mundo, né? Eu comecei pelas revistinhas, tirando música de ouvido, então eu ouvia muito Legião Urbana, Nirvana, essas bandas, e então eu tirava isso o máximo que eu podia. Então meu primeiro ano tocando foi em Cuiabá, depois a minha família veio para Cubatão, cidade que eu resido hoje em dia e que eu amo. E depois que chegamos aqui, comecei a fazer aula com o professor Ivo Machado, que foi meu professor durante alguns anos, eu não lembro exatamente se foram 2 anos ou 3 anos, mas foi o professor que me deu todos os primeiros passos. Depois disso eu fui estudar no IGT, me formei no IGT, estudei com o Kiko Loureiro um certo tempo, estudei no Souza Lima, estudei 4 anos com Mozart, enfim, tive vários professores. Depois comecei a estudar com um monte de saxofonistas e pianistas. Essa é a parte de estudo, né? Na parte de carreira, toquei em várias bandas como sideman, né? Como guitarrista contratado, então toquei em bandas desde o sertanejo, forró, tudo que é tipo de estilo que você pode imaginar, eu toquei. E por muitos anos, mais de 10 anos, toquei numa grande banda católica de rock heavy metal chamada Cerimônia. Com essa banda eu viajei por todo o Brasil, uma banda gigante no meio católico. Depois da banda Cerimônia, fui para a banda Estação 12. Com essa banda Estação 12, nós ganhamos o principal prêmio da música católica na América Latina. Isso foi no ano de 2014. E é chamado de Oscar Católico. Me orgulho muito desse disco, que é um disco que eu fiz toda a produção, fiz os backing vocals, e toquei guitarra, enfim. Então foi um disco que na época nós fizemos assim no quartinho do fundo, assim, sabe, da minha escola que eu tinha na época. Mal sabíamos gravar. Fiz também a produção de um mega festival, considerado o maior festival ao ar livre em areia do mundo, que é daqui da Vila de São Vicente. Eu também não lembro exatamente o ano, mas fui eu quem fez a produção da música de abertura junto com o hino. Inclusive, nessa ocasião, o Rafael Bittencourt foi contratado pela equipe do evento para tocar com a gente essa música que eu gravei toda e produzi. Então foi um grande marco da minha carreira. Logo após eu entrei na banda do Edu Falaschi, e que tem sido incrível, já se vão aí alguns anos na banda do Edu. Vários trabalhos maravilhosos, é um prazer tocar ao lado de todos esses craques, esses gênios, que não preciso nem dizer, né, mas só relembrando, o grande Edu Falaschi, devo muito a ele, me resgatou pro rock novamente. O Edu é um gênio da composição. Ao Aquiles, que é um grande amigo, grande professor também, grande baterista, um fenômeno. E todos da banda, né, o Fábio, o Diogo, Rafael, são pessoas que eu admiro demais. Então, quando eu entrei na banda do Edu, eu estava muito pronto para esse trabalho, né? Eu sempre tive uma carga de estudo pesada, mas mesmo pronto e confiante, eu não sabia que as coisas iriam acontecer tão rápido, que os resultados iriam vir de forma tão positiva. É claro que sempre há críticas, mas eu sabia que seria muito positivo. Primeiro por tocar ao lado desses gênios, que eu não preciso nem falar, mas claro que além disso, de tocar ao lado deles, eu precisaria desenvolver um bom trabalho e assim o fiz. Então as coisas foram muito positivas, mas foram muito além do que eu imaginava. E desse trabalho que já se vão 3 anos, né? Eu comecei em junho de 2017 e aí já ficou 3 anos e aconteceu tantas coisas positivas na banda, né? Pra banda, fizemos DVD e várias outras coisas que a gente vai comentar na entrevista, mas por conta desse trabalho com o Edu, vários outros trabalhos
importantes e vários outros acontecimentos se desenvolveram na minha carreira nesses 3 anos. E é como você citou, fui indicado por 2 vezes e elegeu os melhores segundo os leitores da revista, né? E nesses 2 anos que estive na lista, fiquei em segundo lugar, por uma diferença muito pequena. Fiquei muito feliz, eu acho que esse tipo de eleição é interessante porque não é isso de ser o melhor, mas o mais lembrado pelos leitores da revista, e isso dá um grande respaldo, né? Porque essas pessoas lembram do seu trabalho, lembram do que você está desenvolvendo no dia a dia, e isso é muito legal. E fiquei muito feliz por 2 anos seguidos estar lá nessa lista, né? Só de estar lá no meio de tantos guitarristas incríveis, só de você fazer parte disso já é uma grande vitória na carreira, e ainda mais ficar em segundo lugar foi algo incrível e que eu sou muito grato. Em primeiro lugar ao Edu, porque sem ele provavelmente seria muito mais difícil chegar, né, em todos esses trabalhos que eu tenho desenvolvido. Eu sou muito grato a ele e a todos da banda, e claro, grato ao público que lembrou de mim na votação. Bom, eu já falei em algumas entrevistas, mas vou dar alguns detalhes em especial nessa. Cara, foi um processo muito hard, mas eu já estava acostumado, não foi algo assim muito fora da minha realidade. Então, para contar um pouco como foi, deixa eu falar um pouco de como foi a minha vida inteira de estudos, né? Eu sempre fui um cara muito estudioso porque na minha família nós nunca tivemos tantas condições. Inclusive, é interessante dizer que eu fui ter condições de ter um home studio, como eu tenho aqui, em 2014, né? Recente agora, 2015, porque na época que eu gravei, olha só, eu falei da banda Estação 12, que ganhamos o prêmio em 2014, e eu não disse uma coisa importante. Quando fizemos toda a pré-produção, nós pegávamos o computador emprestado do baixista. Então nós íamos num bairro distante aqui de Cubatão para pegar o computador, levar para a minha escola, porque eu não tinha um home studio. Então isso em 2014, só para você entender, eu só fui ter as coisas mais recentes agora. Então a minha vida toda foi muito difícil nos estudos. Então eu sempre estudei muito porque eu sabia que o único caminho que eu teria para conseguir os meus objetivos era através do estudo. Eu lembro que quando eu fui gravar, eu quis gravar um disco quando eu tinha meus 22 anos, por aí, 20 anos, não lembro ao certo. Nessa época, eu tinha um celularzinho assim, bem simples, que eu gravava as ideias das músicas, inclusive quem já conferiu algumas dessas músicas que estão na internet, a Locomotive, tem umas outras também, todas essas músicas eu fiz com o celular, gravava as ideias, e aí eu passava o dia inteiro estudando, a madrugada inteira, e ia no outro dia virado gravar no estúdio No Name do meu amigo Victor Panchorra. Porque eu não gravava em casa, né? Era na unha, então eu gravava no celular, estudava igual um louco para chegar com tudo fresco na cabeça e gravava valendo lá no Victor. Então eu sempre estudei muito. Quando pintou o convite do Edu, eu sabia que era a oportunidade da minha vida, né? Era a grande oportunidade de fazer aquilo que eu amava, que eu gostava, né? Não que eu não goste dos outros estilos, mas tem aquele estilo que você ama, que você quer fazer porque está no seu sangue, né? Então eu falei, cara, essa é a oportunidade de conseguir isso. Então eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi entrar em um acordo com a minha esposa, que ela fosse viajar lá para o Mato Grosso do Sul e eu ficasse estudando igual um maluco aqui. Então foi isso que fizemos. Eu fiquei por volta de um mês, eu não lembro exatamente, foi um mês? Minha mãe tá aqui. Foi um mês? Foi, né? Então eu lembro que nós ficamos por volta de um mês, eu fiquei por volta de um mês estudando igual um louco. O primeiro show era em julho, se eu não estou enganado, pode ser que eu erre as datas, ela tá dizendo que é. E quando o Edu chamou, né, me chamou para o projeto, foi em maio de 2017. Então ele chamou, né, me convidou, e aí montamos o grupo, quando definiu o repertório, aí eu enlouqueci. E aí eu cheguei num ponto, cara, tão absurdo que eu lembro que em um dos fins de semana que eu estava estudando,
que eu não saí nem para tomar banho do meu escritório aqui. De tão maluco que eu estava. Minha esposa já tinha até voltado de viagem e eu estava enlouquecido de estudar. Eu vou contar uma história engraçada. Eu lembro que eu estudei tanto que os meus dedos começaram a abrir todos, tipo, mas abrir fundo, como nunca tinha acontecido em trocentos anos tocando guitarra. Eu lembro que eu fiquei desesperado e aí nós fizemos tudo possível. Compramos todo tipo de coisa que tinha para colocar no dedo, para fechar, e não dava certo. E aí nós fomos no Renato, e o Renato ele mostrou uma resina, tipo de prancha, não sei o que era aquilo, que colocava e aí não sei se molhava e é isso, acho que molhava e ficava duro o negócio. Cara, eu comecei a colocar isso nos meus dedos e continuava estudando igual um louco, sem sensibilidade nos dedos, e eu não tava nem aí, tava tipo enlouquecido, assim. E aí, cara, quando foi pro primeiro show, aí fomos pro primeiro ensaio, e aí, cara, tudo aconteceu, né? Porque eu tinha estudado tanto que eu cheguei no ensaio, tipo, voando, assim. Eu tava num dia muito abençoado, assim. Eu lembro que eu tocava, eu acho que foi o período que eu toquei melhor esse repertório do Edu, assim, que de todos os 3 anos, acho que esse foi o período que eu melhor toquei, porque foi o período que eu mais estudei aquilo, né? Que eu tava enlouquecido mesmo. Falei, cara, eu sou o único novo da banda, né? Porque todos se conheciam. O Edu já tocava com o Rafael e com o Diogo, e o Edu já conhecia o Aquiles e o Laguna, então eu era o novato. Quem tinha que provar era eu. Então eu falei, cara, a única coisa que eu posso fazer é chegar além do máximo. E foi o que eu fiz. Então eu cheguei voando, assim. Eu lembro de olhar pro Edu e ele, tipo, ver eu tocando, dando risada, assim, porque eu tava voando mesmo nesse ensaio. E tem uma outra coisa interessante nesse ensaio, que eu tava tão, assim, adrenalizado, que 2 coisas me marcaram na hora que nós fomos tocar Live and Learn. Aí eu tava meio de lado, assim, e tinha alguém na minha frente, que eu não lembro quem era, e o Aquiles falou assim, Roberto, vem mais pro meio, porque ele queria ver, né? Porque essa música tem aquelas cestinas e tal, ali era onde eu ia ou cair ou continuar em pé. Então, e nessa hora me deu um frio na barriga, mas eu pensei assim, falei, cara, são muitos anos dedicados a isso aqui, então vamos que vamos. Aí eu lembro que quando a gente começou o riff eu pedi pra parar, porque eu achei que tava lento, olha o nível de loucura que eu tava. Então eu achei que tava lento, assim, sei lá, uns 20 beats, porque na minha preparação eu estudava as músicas tipo 30 BPMs acima, Spread Your Fire eu estudava em 215, 210 BPMs. Então, eu cheguei no ensaio, assim, totalmente alienado, assim. E eu lembro também naquele riff de meio da Spread Your Fire, que eu tava tocando muito rápido, assim. Aí Aquiles parou e falou, não, cara, você tá tocando muito rápido, é assim que faz. Então foi muito legal, porque foi um ensaio que eu tava muito confiante e tocando num nível muito alto. E aí foi o que aconteceu, né? E desde lá, então, fiquei na banda, sou muito grato. Bom, só gostaria de reiterar que na pergunta anterior você perguntou sobre como foi o processo e também perguntou sobre o lance de eu ter quase desistido, né? Então, na verdade, o que eu quase desisti foi de tocar heavy metal. Eu lembro que na semana que o Edu me chamou, era uma semana que eu iria cortar meu cabelo, eu já estava muito focado no jazz, queria morar em Boston, então aquilo pra mim, aquela semana ia ser o end of line, né? Eu estava muito focado e muito decidido que não ia rolar mais nada no heavy metal pra mim, então foi quase, por um pouco, eu não desisti de tudo na parte do heavy metal e iria viver só como sideman. Bom, e sobre o repertório do Angra, eu vou te dizer assim que, claro, as músicas do Angra são extremamente difíceis, inclusive dessa fase que nós tocamos, né? Essa fase de 2000 a 2005 ali, porque é a fase que eu acredito que o Kiko estava muito no auge técnico, né? Então, as músicas dessa época são incrivelmente difíceis. Só que, veja bem, quando você pergunta para alguém o que você acha do russo, da língua, né, o russo,
provavelmente a pessoa vai dizer, nossa, é uma linguagem extremamente difícil de se aprender. Mas para um cara que nasceu naquele ecossistema, que nasceu na Rússia, que nasceu falando russo, é uma coisa normal. O que eu quero dizer com essa analogia é que eu nasci tocando Angra, né? Desde o começo eu gosto de Angra, então eu lembro que logo essa primeira fase que eu tirava músicas do Guns N' Roses, do Nirvana, logo após aquilo eu fui pro Dr. Sim e, sei lá, 6 meses depois me apresentaram o Angra, isso eu tinha 15 anos, e dali eu virei um grande fã. Então, toda a minha parte digamos, da constituição do meu estilo musical foi por meio das músicas do Angra. Então estava muito no meu sangue aquilo. Era algo muito, digamos, comum para mim já, porque eu tinha ouvido durante toda a minha vida. Então, todo esse background tornou muito mais fácil do que realmente parece, do que as músicas realmente são, né? As músicas são extremamente difíceis. Mas para alguém que já tinha tocado aquilo a vida inteira, por ser fã, por ter ouvido a vida inteira, foi um processo bem tranquilo mesmo. Talvez teria sido muito mais difícil se eu tivesse tocar, sei lá, as coisas do Slash, porque é algo que não faz parte da minha linguagem, aquela linguagem mais bluseira e tal. Então, eu teria que ter me dedicado muito mais, assim como foi no processo de tirar as músicas do Iron, que são, sei lá quantas mil vezes mais simples que um Angra, mas não é a minha linguagem natural, então foi mais difícil. Então, por conta de todo esse background, eu achei bem tranquilo. Foi um processo que a única parte que eu senti foi na parte mais de, como que eu posso dizer, de resistência, né? Então, o que eu tive que adquirir nesse processo de preparação foi a resistência de tocar tantas músicas em um beat alto, etc. Mas a parte técnica eu já estava muito pronto. Eu recebi as primeiras ideias da música The Glory of the Secret Truth no fim de 2017. Nós estávamos entrando em uma turnê que acabaria em janeiro. E ali, antes de entrar na turnê, o Edu me mostrou os primeiros arranjos da The Glory of the Secret Truth. Fui para casa dele e fizemos toda a pré-produção da música. Bom, ele criou toda a música, né? Todos os riffs praticamente, a letra, obviamente, a melodia. Então na época eu tinha uma função mais de reproduzir, gravar aquilo que ele estava desenvolvendo. Eu lembro que quando eu fui gravar, ele já tinha desenvolvido todo o riff, todos os riffs de voz, né? Claro, eu fui dando um pitaco mais guitarrístico, dando uma ideiazinha ou outra, mas ele já tinha ali quase que 100% tudo desenvolvido. Eu lembro que aquele riff que entra antes do solo foi um riff que eu desenvolvi na hora lá, e ele gostou, e depois ele foi também modelando. Obviamente o solo, ele montou a harmonia que ele queria pro solo, e eu desenvolvi o solo. Eu lembro que na hora ele falou assim, vou tomar um café e você vai desenvolvendo aí. E depois ele... E terminamos a música, o primeiro esboço, e eu lembro que na semana seguinte ele ficou mandando dentro do grupo pra gente algumas modificações que ele tinha feito, principalmente no trecho de meio. E aí quando eles definiram isso tudo, né, o Aquiles gravou valendo, gravou em Los Angeles, e ele fez um fim que não estava dentro da nossa pré-produção. Ele fez um fim a mais ali de batera, e acho que ele falou pro Edu e falou pra mim também assim, façam alguma coisa. E aí, na época eu tinha acabado de entrar na banda, né, era 2017 ainda, então eu não tinha nem muita moral pra falar e também não sei lá, não queria exceder ali a minha posição. Então, mas mesmo assim eu compus algo com esse fim e falei, bom, vamos ver o que dá, né? E daí eu lembro que o Aquiles fez um negócio super difícil na bateria naquele fim da The Glory of the Secret Truth. Eu montei todo o arranjo e fui pra casa do Edu pra gente fazer a última pré-produção antes de gravar valendo. E aí quando o Edu ouviu, ele gostou muito e falou assim, tá, vamos só mudar uma coisinha ou outra. Era um pouquinho mais complicado o final, mas ficou ali 90% do que eu tinha desenvolvido. Então foi isso, eu participei, assim, basicamente nesses 2 trechos. Então a música, ele desenvolveu tudo de forma genial.
a música Streets of Florence, eu basicamente não participei de nada na composição. Cheguei lá, já estava tudo pronto e fiz só a pré-produção, reproduzindo aquilo que ele já tinha desenvolvido e depois gravei. Esse com certeza foi o momento mais incrível da minha carreira até aqui e que eu tenho um orgulho abissal de ter feito parte disso, né? É algo que qualquer músico do heavy metal sonha em ter no currículo, um DVD ao lado desses gênios, desses músicos que eu admiro, que são os meus ídolos, e fora tudo isso, as proporções do DVD, né? É um DVD de números astronômicos, tanto no público, na construção do DVD. Então, você fazer parte de um projeto dessa magnitude é algo de se orgulhar. Então, eu me orgulho muito, sou muito grato ao Edu e a todos que fizeram parte desse projeto. Bom, sobre a parte de backstage, né, que você perguntou, a parte do pós vocês vão ver no DVD, tá incrível. Confesso que eu ainda não vi, mas eu até prefiro para quando eu assistir, eu já quero assistir pronto, para ter um impacto gigantesco. Mas, cara, o processo para esse DVD foi muito louco, assim, porque nós estávamos em uma turnê, que eu não lembro quantos dias que foram, mas... E nós passamos 15 dias em casa antes dos 2 e únicos ensaios pro DVD. Então nós fizemos, se eu não estou enganado, uns 15 dias em turnê. Posso estar falando dos números errados, mas foi tipo metade de um mês. E fomos para casa e tivemos ali por volta de 15 dias ou até um pouco menos. E daí teríamos 2 ensaios, nos 2 dias que... nos 2 dias, acho que o DVD foi no dia 4, né? Então nós tivemos ensaio no dia 2 e dia 3 e daí pau. Cara, foi muito louco, né? Porque a primeira coisa que foi muito bem arquitetada pelo Edu, porque ele marcou logo após a turnê pra gente já vir nesse ritmo, né? Afinal, a ideia era fazer o DVD o máximo natural possível, ou seja, tentar não repetir músicas, deixar o mais natural possível, mais verdadeiro. Então, para que isso fosse possível, além do trabalho de casa, era muito importante que todos estivessem no ritmo de palco, né, para ficar legal no vídeo, etc. E aí foi muito legal porque nós ensaiamos num estúdio gigantesco com toda a orquestra. Eu acho que não estava toda a orquestra no ensaio, mas estava ali um bom número. E cara, foi uma super pressão, né, porque além das músicas que eu iria tocar, eu teria um momento solo, que é a execução da música Summer, de Vivaldi, o 4º movimento. Então eu estava ansioso para tocar na frente da orquestra, então foi uma música que eu estudei muito mesmo. Eu lembro de estudar ela em 215, nós tocamos ela em 170, eu acho. Eu fui em 175, eu não tenho exatidão agora. Mas eu lembro de estudar muito mais rápido para chegar confortável na hora. E assim, o ensaio foi muito legal, todo mundo estava muito bem estudado, todo mundo estava muito no auge da técnica de cada um. Então foi fácil, eu vi que na hora ali que a gente estava ensaiando, a gente não errava nada, né? E com a orquestra foi muito interessante, porque foi a minha primeira experiência tocando com uma orquestra, ainda mais daquele porte, né? Da Filarmônica, SESI Filarmônica, então foi incrível. No segundo dia tivemos as participações no ensaio, e aí tivemos o maestro, todo mundo que vocês viram no DVD, o Ken Hansen, todo mundo. Então foi muito legal também fazer parte desse ensaio. Eu tenho os vídeos, mas no futuro próximo eu divulgo. No dia do DVD foi um dia mais estressante, assim, porque é o dia que você se dá conta do que está acontecendo, né? De repente você está numa casa que cabem ali 4.000 pessoas, casa lotada de gente, né? Todos os ingressos vendidos, tocando um repertório extremamente difícil, de uma das maiores bandas do mundo, e com certeza ali, para muitos, a maior banda de heavy metal do Brasil, claro.
não desmerecendo ninguém, tem várias bandas gigantescas no Brasil, importantíssimas, mas para quem é desse estilo mais heavy power metal, essa é a banda do coração. Então eu sabia de todo esse peso, foi algo que eu estava muito consciente, muito concentrado, assim. Em nenhum momento eu me abalei, eu estava muito com sangue no olho para aquele momento. E durante o dia foi mais nervoso, porque nós passamos o som, eu lembro que até um certo momento eu teria que usar a via de ouvido, né, o in-ear, e eu não havia usado em nenhum momento da turnê, nos anos que, desde 2017, e justamente naquele dia me mandaram usar, né? E aí foi um momento muito trash, porque quando eu coloquei aquele negócio no ouvido, tava aquele timbre horrível, assim. Eu falei, cara, minha noite vai ser um lixo, eu vou tocar tudo errado, porque se você tá com o teu timbre que não te agrada, né? Isso é muito sério, porque quando você está acostumado com um timbre mais liso e você coloca aquele timbre estridente, parece que os dedos travam, não sei dizer. E aí nesse momento foi um momento muito difícil, mas aí logo nós nos acertamos lá e me deixaram colocar o amplificador no palco, cara, e aí foi sensacional. Nós não queríamos atrapalhar o Edu em nada, entendeu? O Edu estava muito focado, então não levamos esse problema pro Edu. Nem sei se ele sabe disso, mas na hora lá eu fui recorrer ao meu amigo Aquiles e falei, cara, me salva. Estão querendo que eu toque com in-ear, mas eu não tô acostumado, né? Até preciso me acostumar, afinal as bandas no mundo inteiro usam isso, mas enfim, passo a passo, até aquele momento eu não estava acostumado e eu não iria no dia mais importante da minha carreira usar algo que eu não estou acostumado. Então foi um momento que eu recorri ao Aquiles, que me salvou e falou com a galera lá e colocaram então a caixa bem próxima a mim e aí ficou uma maravilha, porque ficou o timbre que eu estava acostumado, né? Então aí eu fiquei muito feliz. Mas confesso que ali até quase 40 do segundo tempo ali eu estava muito nervoso. Esse talvez tenha sido o momento mais tenso para mim. Não foi o fato de tocar em frente de 4 mil pessoas, de uma orquestra. Esse foi o momento mais tenso. Quando você não está feliz com o teu som, é muito provável que você não tenha uma boa atuação. E é claro, gente, que isso também, eu quero deixar claro, que o momento que falaram para eu usar in-ear não foi uma coisa de... não foi algo de ruim para me sacanear de forma alguma. Na verdade, tudo isso eram ajustes para que tivéssemos o melhor DVD possível. Então, quando foi cogitado de usar o in-ear, era porque talvez o som do meu amplificador atrapalharia o pessoal da orquestra. Então, não era ali só o meu bem-estar, né? Era o bem-estar de toda uma equipe e que alguns teriam que se sacrificar de alguma forma. Mas imagina, né? Eu toco aqueles solos malucos do Kiko, então no dia mais importante da minha vida ter que me sacrificar para tocar esses solos difíceis seria um grande problema. E aí eu coloquei toda essa defesa pro Aquiles e ele me ajudou lá. E assim fizemos, foi um DVD incrível, muito feliz. Agradeço, obviamente, a toda a minha família que me deu suporte para chegar lá. A minha esposa linda, que sempre está ao meu lado, sempre me ajudando. 4 horas da manhã ela me ajudava levando café na cama para eu poder acordar e estudar. Então, graças a essa família maravilhosa que consegui realizar isso, beleza? E claro, aos meus amigos de banda e ao patrão e grande amigo do Falácia. Sim, começamos essa parte da composição, né, da pré-produção do disco dele novo. Vai ser um disco solo dele. Eu não posso falar muito, afinal o disco é do Edu, né? Então eu acho que não é muito elegante da minha parte dar os detalhes do disco. Afinal, eu acho que isso é legal ele falar. Mas o que eu posso falar é que sim, ele está seguindo a onda que o consagrou no Angra, né? Estou participando muito dessa vez, eu e claro também todos da banda,
mas estou participando, estou dando muito mais ideias de quando estive na pré-produção das 2 músicas que já falamos aqui na entrevista. Então eu falo de forma muito pessoal que eu estou muito feliz porque nessa agora eu estou podendo colocar, claro, dentro da perspectiva e do norte que o Edu dá, podendo colocar muito mais coisas e muito mais da minha linguagem, mesmo ainda seguindo uma onda que ele já quer que siga. Eu tô tendo muito mais espaço. E agora também ele me conhece mais, ele sabe do que eu faço, ele sabe da minha linguagem, então ele quer ver essas coisas. Então a gente está explorando ao máximo disso, né? No que diz respeito ao meu playing, ele está explorando o máximo do meu conhecimento de jazz, música brasileira, a parte da técnica. Então eu tenho certeza que vai ser um disco incrível, não por isso que eu acabei de falar, por minha causa, mas porque o Edu é um gênio da composição nesse estilo. E claro, eu tenho certeza que todos nós vamos dar o melhor possível para esse disco, pois é um disco que também vai ser importante na carreira de todos. Então eu mesmo, falando por mim, né, claro, eu vou dar o meu máximo ali. Então tá ficando incrível e vocês vão amar o disco. Essa tour foi incrível também, foi um grande desafio para mim, porque eu nunca toquei as músicas do Iron, mesmo tendo ouvido bastante quando eu era moleque, né? Mas eu nunca fiz cover, né? Não foi algo que eu tive uma banda para tocar isso. Então foi desafiador nesse sentido, pois é uma linguagem totalmente diferente da minha, né? E claro, com o meu perfeccionismo de sempre, eu quis dar o meu melhor. Então foi muito assim desafiadora, acrescentou muito para o meu playing, né, para o meu jeito de tocar. E na parte da turnê em si foi incrível também. O Aquiles, eu já conheço o jeito dele de trabalhar, né? O Aquiles é um cara extremamente perfeccionista, exigente. Então eu já sabia de tudo isso e sabia que eu tinha que dar o meu máximo, assim como todos da banda. A parte de estrutura foi incrível também. Tivemos uma estrutura muito assim, diferenciada dentro dos padrões brasileiros, como todo mundo sabe. E viajamos o Norte e Nordeste de ônibus, né? E foi incrível, foi muita zoeira, claro, cansaço, né? Mas foi uma experiência que todos da banda assim, amaram e com certeza já está num lugar especial do coração de todos da banda. Já queremos repetir a próxima. E é isso, foi incrível. Cara, tocar com o maestro foi algo extremamente desafiador, porque uma coisa foi tocar com ele no DVD, né? Então eu tava ali com a banda, no meu ambiente ali, né? Digamos. E outra coisa foi tocar no ambiente deles, ir lá pro Teatro Municipal, tocar para um público que não é o meu público, que não é um público da banda do Edu. Então foi muito desafiador e eu tenho muito orgulho disso, por ter sido solista no Teatro Municipal. Isso é muito importante, isso tem um peso gigantesco. Sendo sob a regência do maestro João Carlos, que é um músico assim que não tem nem como definir, né? Não há palavras para definir a genialidade do maestro. Então você imagina um cara desse nível te convidar para uma apresentação, é algo que marcou a minha carreira, tenho muito orgulho e me preparei muito. É claro que depois que eu fiz a apresentação vem aquela neura, será que foi legal? Será que ele gostou? Mas parece que sim, que ele me chamou para uma outra apresentação muito importante também, que foi o FutureCon, que inclusive passou no jornal Hoje da Globo. E fui solista também, tocamos 2 músicas. Cara, é incrível, foi incrível, eu tenho muito orgulho e tô torcendo para que ele me chame mais uma vez. É proibido me emocionar. E eu posso dizer que o nosso Roberto foi tão sensacional que hoje, pela primeira vez, o velho maestro no Vivaldi foi coadjuvante. A estrela foi ele. Obrigado, maestro. Tá bom.
puxei da memória aqui rapidinho 3 nomes que me vieram à cabeça, que foram álbuns que eu ouvi muito. Primeiro, Rising Force do Malmsteen, foi um álbum que eu ouvi muito mesmo, inclusive alguns solos tinha assim na caixa eletrônica do telefone, né? Então quando alguém ligava e ninguém atendia na minha casa, eu tocava o solo. O álbum do Angra, Rebirth, então talvez esse tenha sido o álbum que me fez estudar para valer guitarra. Foi um álbum que eu ouvi muito. E um outro álbum que eu vi, se eu não me engano, em 2003, que é um álbum de fusion chamado Face First, da banda Tribal Tech, que já é fusion. Então esse foi um álbum muito impactante também, porque eu já estava vindo com aquele background de shred, tocando coisas, né, muito mais nesse estilo. De repente eu me apaixono por algo muito mais fusion, e foi muito impactante. Foi um momento que eu resolvi então estudar isso também. Então esses 3 álbuns, mas é claro que eu ouvi tantos outros, né? Eu ouvi muita coisa do Guns. Se eu pudesse citar mais um, o Dr. Sin 2, que é um álbum também que marcou muito assim a minha trajetória. Então esses álbuns aí foram os que eu mais ouvi, mas claro, eu ouvi vários outros. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês do portal United by Metal, que é muito importante esse tipo de conteúdo, ainda mais no nosso país, onde heavy metal ainda é um estilo com pouco acesso, né? É um estilo que é difícil ainda, né, no nosso país, não é algo tão difundido, por exemplo, como na Europa e tantos outros lugares. Então é muito importante que tenha portais como o de vocês para poder colocar o nosso estilo ainda cada vez mais no spotlight. Quero agradecer também a todos que assistiram até aqui, que gostam do meu trabalho, que seguem o meu trabalho. Peço que sigam o meu Instagram, Roberto_Cyborg, e também o meu canal no YouTube. E é isso, foi um prazer fazer parte dessa entrevista. Espero retornar em breve aqui no portal. Beleza? Valeu!